Atenção, nação rubro-negra! Um nome europeu, moderno e com passagem por gigantes do futebol acaba de surgir no radar do Flamengo. Thiago Motta pode ser o novo técnico do Mengão. Flamengo entra na disputa por Breno Bidon e pode frustrar planos do Sporting. Torcedores do Atlético de Madrid pedem Filipe Luís. Flamengo se antecipa no mercado e acerta bases com Arthur Jorge. Atenção, nação rubro-negra! Um nome europeu, moderno e com passagem por gigantes do futebol acaba de surgir no radar do Flamengo. Thiago Motta pode ser o novo técnico do Mengão. River Plate observa Matias Vinha no Flamengo. O Flamengo pode estar prestes a dar um chapéu em um clube europeu e mudar completamente o futuro de uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O nome da vez é Breno Bidon, destaque do Corinthians, que já vinha sendo monitorado pelo Sporting de Portugal, mas agora o Mengão entrou forte na disputa. Atenção, torcida do Flamengo! Um atacante que já fez 3 gols no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu pode estar a caminho da Gávea. Tati Castellanos já aceitou a proposta do Flamengo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você traria Breno Bidon para o Flamengo? Segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, o Flamengo colocou Breno Bidon como uma das prioridades no planejamento do elenco para 2026. O clube já fez contatos iniciais com representantes do jogador e estuda formalizar uma proposta de cerca de 15 milhões de euros, algo em torno de 98 milhões de reais. Esse movimento do Flamengo pode frustrar os planos do Sporting, que até então aparecia como um dos principais interessados no volante. Quem é Breno Bidon? Mas afinal, quem é Breno Bidon? O jovem volante vive um ótimo momento no Corinthians, se destacando pela maturidade, boa saída de bola, visão de jogo e intensidade defensiva. Mesmo jovem, Bidon já demonstra características de jogador pronto para alto nível, algo que chama atenção tanto no Brasil quanto na Europa. Não é à toa que ele passou a ser observado de perto por clubes de grande expressão. Flamengo versus Sporting, disputa de peso. O perfil de Breno Bidon agrada tanto ao Flamengo quanto ao Sporting. A diferença é que o clube carioca já se movimenta de forma mais concreta, enquanto os portugueses, por enquanto, apenas monitoram a situação. Em Portugal, a expectativa é que o Sporting intensifique as negociações apenas na abertura da janela de janeiro, o que pode dar vantagem ao Flamengo se agir rápido. Ou seja, o Mengão pode passar na frente se decidir acelerar essa negociação. Concorrência europeia pesada. E a disputa não para por aí. Além de Flamengo e Sporting, outros gigantes europeus acompanham de perto a evolução de Breno Bidon. Manchester United, Napoli e PSV mantêm o jogador no radar. O Atlético de Madrid chegou a demonstrar interesse, mas reduziu o ritmo e hoje aparece como opção secundária. Isso só reforça o quanto o volante é valorizado no mercado internacional. Posição do Corinthians. O Corinthians sabe muito bem o que tem em mãos e não pretende facilitar a saída do jogador. O clube paulista estipula um valor de 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais, para liberar Breno Bidon. Ou seja, a proposta estudada pelo Flamengo ainda está abaixo do que o Timão considera ideal, o que pode gerar uma negociação dura e prolongada. Mercado árabe na jogada. Além da Europa e do Flamengo, o mercado árabe também está de olho. O Al Ahly da Arábia Saudita chegou a fazer sondagens pelo jogador, mas até agora não avançou para uma proposta oficial. Mesmo assim, é mais um fator que pode inflacionar ainda mais o valor do atleta. Qual o melhor caminho para Breno Bidon? Especialistas apontam que uma transferência para a Europa seria o caminho mais promissor para o desenvolvimento de Breno Bidon. Clubes como Napoli ou Sporting poderiam oferecer minutos, estabilidade e evolução técnica, funcionando como uma ponte para times ainda maiores no futuro. Torcedores do Atlético de Madrid pedem Filipe Luís. E se eu te dissesse que o técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo está sendo pedido na Europa? Torcedores do Atlético de Madrid estão pedindo a contratação de Filipe Luís e isso pode mudar completamente o futuro do Flamengo. Fica até o final porque essa notícia envolve salário milionário, pressão da torcida europeia e um impasse que pode explodir na Gávea. A situação de Filipe Luís no Flamengo segue totalmente indefinida. Apesar da temporada histórica, as negociações para a renovação não avançaram. O problema? Dinheiro. A diretoria do Flamengo e o staff do treinador não chegaram a um acordo financeiro.
Enquanto isso, do outro lado do oceano, a torcida do Atlético de Madrid já começou a se movimentar. Pressão da torcida do Atlético de Madrid. Torcedores do Atlético de Madrid usaram as redes sociais, principalmente o X, antigo Twitter, para pedir Filipe Luís como treinador do clube. E o mais curioso, eles compararam diretamente o salário de Filipe Luís com o de Diego Simeone, atual técnico do Atlético. Um comentário que viralizou dizia que seria mais vantajoso contratar Filipe Luís do que manter Simeone, que recebe um dos maiores salários do futebol europeu. Um salário que travou tudo. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o staff de Filipe Luís, comandado por Jorge Mendes, pede cerca de 5 milhões de euros por temporada. Isso dá mais de 32 milhões de reais por ano, ou aproximadamente 2,7 milhões de reais por mês. Para o Flamengo, esse valor é considerado fora da realidade atual do clube. Já para o Atlético de Madrid, acostumado a grandes investimentos, esse salário é visto como algo totalmente viável. Plano B do Flamengo. Diante desse impasse, a diretoria rubro-negra já começa a observar o mercado. 2 nomes aparecem como possíveis alternativas pensando em 2026: Arthur Jorge e Leonardo Jardim. Isso mostra que o Flamengo não pretende ficar refém da situação, mas também não quer perder Filipe Luís sem lutar. O trabalho histórico de Filipe Luís. E aqui entra o ponto mais importante: o trabalho dentro de campo. Em 2025, Filipe Luís conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Carioca. Foram 73 jogos, com 48 vitórias, números impressionantes para um treinador em início de carreira. Ele rapidamente se tornou um dos técnicos mais promissores do futebol mundial. Flamengo se antecipa no mercado e acerta bases com Arthur Jorge. O Flamengo já está se movimentando nos bastidores e uma bomba pode estar prestes a explodir na Gávea. Mesmo com Filipe Luís no comando, o clube já tem um plano B pronto e o nome é pesado. Arthur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores, pode assumir o Mengão. Mas o que isso significa? Filipe Luís vai sair? Arthur Jorge é um nome ideal? Fica comigo até o final. Enquanto a diretoria tenta renovar o contrato de Filipe Luís, o Flamengo decidiu não correr riscos. O interesse do futebol europeu no treinador é real, e a indefinição fez o clube agir com inteligência no mercado. Segundo o jornalista Rudi Galetti, o Flamengo já tem bases acertadas com Arthur Jorge, atual técnico do Al Rayyan, do Catar. Ou seja, se Filipe Luís sair, o Flamengo não será pego de surpresa. Prioridade ainda é Filipe Luís. É importante deixar claro, a prioridade do Flamengo ainda é a permanência de Filipe Luís. O treinador assumiu no fim de 2024 e tem respaldo interno. Mas o futebol é dinâmico e o Flamengo aprendeu com erros do passado. Por isso, trabalha com um plano alternativo forte, sem improviso ou apostas arriscadas. Quem é Arthur Jorge? Arthur Jorge tem 53 anos, é português e já conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele deixou o Botafogo ao fim da temporada passada e atualmente comanda o Al Rayyan, no Catar. O mais importante, já existe um entendimento entre Flamengo e o treinador. Não é especulação vazia, é planejamento. Números no Catar impressionam. No Al Rayyan, Arthur Jorge vive um ótimo momento. São 35 jogos com 21 vitórias. Só nesta temporada, os números são ainda melhores. 16 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O ataque é eficiente, 44 gols marcados contra 25 sofridos. Destaque, Roger Guedes. O grande nome do time é o brasileiro Roger Guedes, camisa 10, que já marcou 12 gols em 13 partidas. Velho conhecido da torcida brasileira, com passagens por Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, um estilo ofensivo que combina muito com a filosofia do Flamengo. Histórico vencedor no Brasil e Portugal. Antes do Catar, Arthur Jorge fez história no Botafogo. Em apenas uma temporada, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Foram 31 vitórias em 54 jogos, números extremamente consistentes. Em Portugal, no Braga, também deixou sua marca.
99 jogos, 62 vitórias. Um desempenho forte para um clube considerado a quarta força do país. E o futuro de Felipe Luiz? Mesmo com tudo isso, o Flamengo ainda aposta em Felipe Luiz. Porém, caso ele decida deixar o clube em 2026, o destino mais provável é a Europa. Sondagens já existem e o nome de Felipe Luiz cresce cada vez mais fora do Brasil. O Flamengo se antecipa, se planeja e mostra que aprendeu a lição. Arthur Jorge é um plano B forte, experiente e vencedor. Atenção, nação rubro-negra! Um nome europeu, moderno e com passagem por gigantes do futebol acaba de surgir no radar do Flamengo. Thiago Motta pode ser o novo técnico do Mengão. Será que esse casamento dá certo? Fica comigo até o final porque esse assunto promete dividir opiniões. Situação no Flamengo. O Flamengo segue avaliando os próximos passos para o comando técnico da equipe. A prioridade da diretoria ainda é a renovação com Felipe Luiz, que vem sendo tratado como plano A. Porém, as negociações ainda não foram concluídas e, com isso, o clube já começa a olhar para outras opções, evitando ser pego de surpresa. Surge o nome de Thiago Motta. E é nesse cenário que surge o nome de Thiago Motta. Livre no mercado desde sua saída da Juventus, o treinador ítalo-brasileiro passou a ser considerado internamente como uma alternativa real. Segundo informações do jornal O Globo, o nome de Motta ganhou força nos bastidores, assim como o de Arthur Jorge, que também teria sido alvo de contatos iniciais. Questão financeira e interesse no Brasil. Um ponto importante que pesa a favor de Thiago Motta é o fator financeiro. Como ele está sem clube, não haveria custos de transferência, algo que agrada bastante a diretoria rubro-negra. Além disso, o treinador vê com bons olhos a possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro, o que aumenta ainda mais essa chance, mesmo que até agora não exista nenhuma negociação formal. Trajetória como treinador. Mas afinal, quem é Thiago Motta como treinador? Ex-volante de destaque no futebol europeu, Motta iniciou sua carreira técnica nas categorias de base do Paris Saint-Germain. Depois, comandou clubes como Gênua e Spezia até ganhar projeção no Bolonha. Foi lá que ele chamou a atenção da Europa ao montar uma equipe competitiva, organizada e que chegou a brigar por vaga na Liga dos Campeões. Passagem pela Juventus. O bom trabalho no Bolonha levou Thiago Motta à Juventus, um dos maiores clubes do mundo. No entanto, sua passagem acabou sendo marcada por irregularidade. Apesar de ideias claras de jogo, os resultados não se mantiveram constantes e ele acabou sendo desligado do cargo. Mesmo assim, seu nome segue bem avaliado no mercado europeu. Estilo de jogo e encaixe no Flamengo. Thiago Motta é conhecido por um modelo de jogo ofensivo, com marcação alta, posse de bola e muita movimentação. Um futebol moderno e agressivo. Essas características agradam bastante ao Flamengo, que busca estabilidade, identidade de jogo e um time dominante, especialmente no Maracanã. A grande questão é, esse estilo se encaixaria no elenco atual do Mengão? O River Plate está de olho em jogador do Flamengo. Mas calma, porque essa história envolve pouca minutagem, informação desmentida sobre a Rússia e um futuro totalmente indefinido no ninho do urubu. Hoje a gente vai falar sobre Matias Vinha, o interesse do River Plate, a mentira envolvendo o Spartak Moscou e por que o Flamengo ainda não bateu o martelo. Pensando em reforçar o elenco para as próximas temporadas, o River Plate, comandado por Marcelo Galhardo, começou a observar de perto a situação de Matias Vinha no Flamengo. O lateral esquerdo uruguaio chegou com expectativa, mas vem tendo poucas oportunidades no time titular, o que naturalmente abre espaço para especulações de mercado. E atenção, até agora existe apenas um interesse oficial, e ele vem da Argentina. Interesse do River Plate. Segundo o paparazzo rubro-negro, o River Plate foi o único clube que realmente fez um movimento concreto por Vinha. A ideia do River é aproveitar a situação do jogador no Flamengo, que não vem sendo muito utilizado, e oferecer um projeto esportivo onde ele possa ter mais minutos em campo. Para o próprio Vinha, essa possibilidade é vista com bons olhos, principalmente pensando em continuidade de carreira e seleção uruguaia. Situação de Vinha no Flamengo. Dentro do Flamengo, a concorrência na lateral esquerda é pesada. Mesmo com Vinha à disposição, o clube não sente urgência em vender, justamente porque o elenco já passa por mudanças e a diretoria analisa tudo com cautela. Ou seja, o Flamengo não está desesperado, mas também não fecha totalmente a porta. Fake news sobre o Spartak Moscou.
Agora vem uma parte muito importante dessa história. O jornalista Ekrem Konur chegou a divulgar que o Spartak Moscou teria feito 2 propostas por Vinha, mas isso não é verdade. De acordo com o paparazzo rubro-negro, nenhuma oferta da Rússia chegou ao Flamengo. Ou seja, até o momento, o River Plate é o único clube que realmente se mexeu. Questão dos valores: 6 milhões de euros? Outra informação que gerou polêmica foi o suposto valor de 6 milhões de euros pedido pelo Flamengo. Segundo o Ekrem Konur, esse preço teria sido definido pelo diretor José Boto, mas isso também foi contestado. O Flamengo não fixou um valor oficial, principalmente para negociar com o River Plate, e os valores apresentados pelos argentinos até agora não agradaram a diretoria rubro-negra. Futuro indefinido de Matias Vinha. Com tudo isso, o futuro de Matias Vinha segue completamente indefinido. A negociação não avançou, não há pressa do Flamengo e tudo vai depender do mercado nas próximas janelas, especialmente pensando em 2026. Pode ficar, pode sair, mas nada será feito às pressas. Atenção, torcida do Flamengo! Um atacante que já fez 3 gols no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu pode estar a caminho da Gávea. Tati Castellanos já aceitou a proposta do Flamengo, mas o negócio ainda não foi fechado. O problema? A Lazio. Fica comigo até o final, porque os detalhes dessa negociação são pesados. Se você é rubro-negro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica sabendo de tudo antes de todo mundo. O Flamengo está muito próximo de acertar com Tati Castellanos, atacante argentino que atualmente defende a Lazio da Itália. Segundo informações do comunicador Fabrício Lopes, o jogador já deu sinal verde e aceitou a proposta salarial apresentada pelo rubro-negro. Ou seja, do lado do atleta não há mais resistência. Ele quer vestir o manto sagrado. Detalhes do salário e contrato. O Flamengo ofereceu um salário em torno de 1,6 milhão de reais por mês, valor bem acima do que ele recebe hoje na Lazio, cerca de 1,2 milhão de reais mensais. Além disso, o contrato seria de 3 anos, com bônus por metas, premiações e desempenho em campo. Financeiramente, a proposta é considerada excelente para o jogador. O grande problema: a Lazio. Mas se está tudo certo com o atleta, por que o negócio ainda não saiu? O grande entrave é a pedida da Lazio. O clube italiano exige 40 milhões de euros, algo em torno de 261 milhões de reais. Já o Flamengo trabalha com um teto máximo de 30 milhões de euros, cerca de 195 milhões de reais. Ou seja, existe uma diferença de 10 milhões de euros, que hoje impede o anúncio oficial. Estratégia do Flamengo na negociação. Para tentar fechar o negócio, a diretoria rubro-negra estuda flexibilizar a proposta. A ideia seria pagar uma parte do valor à vista e o restante de forma parcelada, tentando convencer a Lazio a baixar suas exigências. O Flamengo aposta no desejo do jogador e na boa relação entre clubes para tentar um desfecho positivo. Desempenho atual de Castellanos. Na atual temporada, Tati Castellanos disputou 11 jogos pela Lazio, marcou 2 gols e deu 3 assistências. A equipe italiana, comandada por Maurício Sarri, ocupa a 8ª colocação do campeonato italiano. Apesar dos números modestos neste início, o Flamengo entende que ele tem potencial para render muito mais no futebol brasileiro. Histórico e curiosidade. O melhor momento da carreira de Castellanos foi no New York City, onde ele marcou 59 gols e 24 assistências em 134 jogos. No Girona, da Espanha, também deixou boa impressão, com 14 gols em 37 partidas. E agora, a curiosidade que impressiona qualquer torcedor. Tati Castellanos faz parte de um seleto grupo de jogadores que já marcaram um hat-trick contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Não é qualquer atacante que consegue isso. Agora eu quero saber de você. Você acha que vale a pena o Flamengo pagar quase 200 milhões de reais por Tati Castellanos? Ele seria o camisa 9 ideal para o Mengão? E agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você venderia o Vinha para o River Plate? Acha que ele merece mais chances no Flamengo? Mas será que o Flamengo pode mudar esse roteiro? E aí, torcedor rubro-negro, você acha que o Flamengo deve investir pesado em Breno Bidon? Ele teria espaço no elenco? Ou a Europa é o destino natural do jogador? Agora eu te pergunto, o Flamengo deve fazer um esforço maior para manter Felipe Luiz? Ou o clube está certo em não ultrapassar seus limites financeiros? E você? Acha que ele teria sucesso como técnico do Atlético de Madrid? Agora eu quero saber de você.
Você manteria Felipe Luiz ou traria Arthur Jorge? Ele combina com o estilo do Flamengo? Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Thiago Motta seria uma boa escolha para o Flamengo? Ou você prefere a permanência de Felipe Luiz? E agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você venderia o Vinha para o River Plate? Acha que ele merece mais chances no Flamengo? Flamengo. Um atacante que já fez 3 gols no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu pode estar a caminho da Gávea. Tati Castellanos já aceitou a proposta do Flamengo. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma novidade do Mengão.